Olá, bem-vindos. Eu sou a Vera Xavier. Espero que tenham tido um Natal fantástico, muito tranquilo, muito rico em termos de emoções, mais do que em termos financeiros, mais rico em termos de plenitude. Sim, espero que sim. Então, hoje vamos falar das previsões para a semana de 26 a 1 de janeiro, a última semana do nosso ano, e hoje vamos trabalhar aqui com o tarot de Murcha, que é um tarot muito bonito. Eu digo isto sempre, não é? Mas é verdade. É um tarot muito bonito, muito desenhado, muito estilo romântico, é fantástico. Tinha aqui o nosso menino interior, né? É uma imagem que eu gosto muito porque representa a nossa criança interior, a que renasce todos os anos mais forte e mais sábio. Esse é o significado, pelo menos para mim, do Natal. Do Natal, do equinócio perdão, do solstício de inverno, do festival de Yule, como nós sabemos, e da Saturnália. Sim, tudo isso representa exatamente a mesma coisa, o nascimento da luz que agora, como sabemos, o Sol aproxima-se da Terra e, portanto, recomeça este ciclo, não é? Este interminável ciclo. Muito bem, então vamos começar, como sempre, não é? Com o signo de Carneiro, que esta semana tem a papisa. E a papisa diz: a primeira e pior de todas as fraudes é enganar-se a si mesmo. Depois disso, todo o pecado é fútil. Fácil, não é fútil, é fácil. Todo o pecado é fácil. Então, o que é que a papisa, que é um arcano muito misterioso, muito enigmático, lhe pergunta esta semana, é se está a ser totalmente franco consigo mesmo, com as pessoas que são importantes para si, e em relação em termos de honestidade, se tem sido franco, não é? Nós não precisamos dizer tudo, nós não precisamos de ser os livros abertos se não quisermos, mas a questão, depois há ali uma fronteira entre a honestidade e a falta de honestidade, ou mesmo a deslealdade, que é preciso ter algum cuidado, está bem? Então esta semana em particular, seja muito leal consigo, mas leal com os outros também, e talvez se deva expor um bocadinho mais. Diga um bocadinho mais, não precisa dizer tudo, um bocadinho mais, pode ser, porque o diálogo, a comunicação é uma das peças essenciais numa relação e todos nós precisamos de relações, nós não somos ilhas, nunca fomos e nunca seremos, está bem? Pronto, fica o conselho para os queridos capricornianos, perdão, está bonito isto, o Natal foi duro, para os queridos carneiros, aires. Touro tem o Rei de Espadas, é uma carta muito mental para os filhos de Vênus, e o Rei de Espadas diz: a justiça é a vingança do homem em sociedade. Como a vingança é a justiça para o homem, está selvagem. Esta é uma frase de Epicuro. Na verdade, aquilo que distingue as almas evoluídas das almas menos despertas é, na verdade, a maneira como lidam com as vicissitudes da vida, principalmente com aquelas mais difíceis. Como é que estas almas lidam com, por exemplo, as maldades que vão sendo feitas ao longo do caminho, não é? Então, aquelas que, na verdade, nós temos que optar pelaquela que nos deixa dormir à noite, não será? Aquela que nos deixa em paz com a nossa consciência, porque será que vamos ter que viver sempre em guerra? Será que o nosso sentido de justiça é assim tão correto quanto isso? Como nós sabemos, o nosso sentido de justiça é profundamente parcial. Está bem? Então veja se às vezes é mesmo preciso fazer justiça, acertar contas, veja se é mesmo necessário. Veja se não vive mais em paz se estiver tranquilo e se ignorar a maioria das coisas. Talvez seja. Gêmeos. Gêmeos tem o 3 de ouros, que diz, e esta é uma frase de Emerson: creio muito na sorte. Quanto mais trabalho, mais sorte parece ter. Gosto tanto. Não é? E de facto, a inteligência é algo admirável, enquanto que muitas vezes os néscios ficam à espera que as vitórias e as conquistas caiam do céu, isso é um bocado aos trambolhões, não é? As outras pessoas procuram, criam a sorte, vão atrás dela, batalham, acreditam, usam as suas capacidades, batem às portas, fazem, co-criam, não é? E são dinâmicas, não é? Portanto,
se quer, e claro que quer ter sonhos, porque os geminianos são muito sonhadores e são realmente dinâmicos, tem uma certa tendência para às vezes dispersar, como nós sabemos. Pronto, mas o 3 de ouros esta semana em particular, porque é uma carta de trabalho, mas não é um trabalho rotineiro, é um trabalho um bocadinho superior. E o que ele nos diz, sendo também o 3, ele diz-nos que se está com algumas dificuldades em terminar algumas tarefas, alguns projetos, algum estudo, o que seja, esta é uma altura ótima para o conseguir. Está bem? A questão é, como sempre, tornar o seu trabalho sagrado. Está bem? Ok? Então, eu vou fazer o melhor que eu consigo. Isto é um pouquinho divinizar o nosso trabalho, torná-lo sublime. Eu faço sempre o melhor que posso. Sem sermos perfeccionistas. Cuidado com isso, que isso é tão cansativo. Caranguejo. Câncer tem o arcano julgamento, perdão, que diz: o mal só se combate com o bem. É verdade isto. O mal só se combate com o bem. Não há outra forma, porque combater com o mal é alimentar o mal, é perpetuá-lo, é continuar na mesma vibração baixa, tenebrosa, e não se põe cobro. E nós temos que parar. Alguém tem que parar este dominó, este jogo de ódios, jogo de intrigas. Alguém tem que parar. Então, individualmente, se cada um de nós parar, então as coisas acalmam, as coisas tornam-se melhores. Nós só podemos fazer a nossa parte. Nós não podemos ansiar mudar o mundo no sentido de parar com as guerras e torná-lo melhor, quando nós próprios não estamos nessa sintonia. Então, se cada um de nós parar, então isso vai ter repercussões a médio, longo prazo, o que seja, não interessa. Mas então, quando se sentir tentado a reagir mal, reagir normalmente pressupõe que sempre que haja algo a despoltar essa sua ação, veja se é preciso mesmo fazê-lo. Está bem? Se calhar não é. Se calhar o mais importante é pensarmos se para nós é mais importante termos razão ou vivemos em paz. Porque a razão é uma questão do ego. Não se esqueça disso. Ter razão é uma questão do ego. O ego adora ter razão. Mas a nossa alma gosta mesmo de ter paz. Está bem? Já? Muito bem. Leão, 6 de copas. É uma carta muito amorosa, ou não fosse ela de copas. É muito bonito este baralho, mas tem muita informação. Não sei se consegue ver bem. De qualquer modo, as imagens dos tarôs que eu utilizo estão sempre online. Então, se tiver curiosidade, pode ver. 6 de copas que diz, para o signo de Leão, lembre-se dos seus sonhos e projetos de há uns anos atrás. Faça esse exercício. Volte a lembrar essas quase loucuras, não é? Da nossa adolescência, da nossa juventude, as partes construtivas, claro está, não é? E aquela nossa fase de vida em que éramos muito voluntariosos, que queríamos, de facto, conquistar o mundo, ser reconhecidos. Então, o que o tarô lhe pede esta semana é traga esses sonhos de volta, atualize-os, de facto, há coisas que agora já não fazem tanto sentido, atualize-os e dê-lhes força novamente, alimente-os, porque há sonhos que podemos ainda conquistar. Não interessa se temos 20, 40, 70, não interessa. Ainda temos tempo. Se temos tempo, então é porque temos a oportunidade ainda de fazer algo mais e podemos fazer algo bonito. Fugir da rotina. Isso está acessível a qualquer pessoa. Está bem? Portanto, por favor, não pare de sonhar. Sim. Virgem. Olá! Virgem, temos o 7 de paus. É uma carta de algumas defesas. Ela é um dos poucos arcanos do tarô que diz: cuidado, fiquemos atentos a eventuais ataques, a eventuais intrigas, seja a nível energético, seja a nível social, profissional, o que seja. O 7 de paus pode indicar de facto que alguma coisa vem aí. Não tem que ser uma coisa grande, não tem que ser uma coisa grave, simplesmente pode indicar uma fase de algum atrito, não é? E nós precisamos também de fases de algum atrito, certo? Que é para isto não cair no marasmo. Agora, o 7 de paus tem a grande vantagem de nos dizer que nós estamos numa posição de vantagem porque estamos atentos, não é? Então é por isso, é estar vigilante, não é estar à espera
que o pior aconteça. É só estar atento. Ponha os seus sensores todos a funcionar e os radarzinhos. Pode ser? É só isso, mais nada. Tá bem? Sendo uma carta de fogo, é uma carta que também indica que tem essa capacidade e que de vez em quando uma batalha faz bem. Tá bem? Não se assuste, está tudo bem. Tudo. Balança, 3 de copas. É tão linda, 3 de copas. É a carta das amizades. E, portanto, este é um arcano que indica que esta semana tende a ser mais tranquila, mais alegre, mais harmoniosa e, portanto, o que é que o tarot lhe propõe? Como é que se espalha esta felicidade? Partilhando-a. Também. Então, de facto, o que é que vale nós atingirmos um objetivo, alcançarmos uma vitória, se depois não partilharmos com os outros? Com aqueles que são genuinamente importantes para nós, não temos que ir para a rua, que até poderíamos brandar aos 7 ventos que conseguimos porque isso a sociedade não permite, porque seríamos doidos varridos, pronto. Então, mas pelo menos com aqueles que nós confiamos, com aqueles que são os nossos, nós podemos e devemos partilhar e é assim que nós multiplicamos a alegria. Multiplicamos a alegria. Está bem? Então, não se coíba de sorrir mais e de ligar aos seus e ser mais alegre. Procure a sua alegria. Está bem? Ela está aí, algures. Recupere-a. Sim? Muito bem. Escorpião. Tem o 2 de fogo e ele diz esta semana, todos os recursos, vou começar, todos os percursos da evolução começam pelo caos, que pouco a pouco vão encontrando o equilíbrio e uma organização próprias. Sim? Então, seja o que for na nossa vida, seja um projeto pessoal, profissional, seja qualquer coisa que começa, e esse é o arcano louco, começa com um imenso vazio, que tudo pode acontecer, não é? Então, isso pode ser meio caótico, mas nós temos que nos focar naquilo que é o mais positivo. É, de facto, tudo pode acontecer. E pode acontecer o melhor. Não é? E se a nossa vibração for essa, se a nossa certeza for essa, se a nossa vontade for essa, então há uma fortíssima possibilidade de nós conseguirmos atingir esses objetivos. Sim? Agora, o 2 de fogo, que é uma carta, se reparar, é muito recorrente. Ela aparece quase todas as semanas. Porque ela normalmente indica que nós ficamos parados no tempo. Ficamos parados nas nossas prisões internas, ficamos parados nos nossos bloqueios, nos nossos traumas. E com isso tudo a vida vai passando. Sim? É impressionante. Quando estava a preparar o vídeo, estava a pensar que de facto este arcano aparece todas as semanas, em vários signos, não é só no seu. Mas o que é verdade é que este é um padrão neste momento da nossa sociedade. Ficam parados. Tudo é desculpa para parar a vida e para viver de uma forma mecânica. A qualquer altura nós podemos quebrar esta rotina. Tá bem? É uma questão de criatividade, é uma questão de vontade. Tá bem? Saia do marasmo. Sim, pode ser. Vamos lá. Sagitário tem o 7 de copas, que diz: é preciso reviver o sonho e ter a certeza de que tudo vai mudar. Esta é uma altura ótima para nós pensarmos isso. É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas estão dentro de nós. As coisas boas, as coisas melhores estão dentro de nós. Onde os sentimentos não precisam de motivos nem os desejos de razão. O importante é aproveitar o momento e aprender a sua duração. Pois a vida está nos olhos de quem a sabe ver. E nós ouvimos tantas vezes muita gente a ver o pior da vida, perfeitamente focados nos problemas, nos desafios, no que já passou, no que já perderam. E estão a perder o momento. E é isso que o tarot esta semana lhe pede para não fazer. É claro que devemos recordar, porque o nosso passado, no fundo, é a nossa base de sustentação. Mas é só isso, não tem que ser uma âncora que nos agarra ali à terra e que nos aprisiona. Não, porque não é isso que é suposto ser o nosso passado. O nosso passado é a nossa história, são as lições que nós já aprendemos. Tá bem? Então, o 7 de copas pede que faça uma escolha de vida e essa escolha pode ser a este nível abstrato.
como pode ser a nível pessoal, como pode ser a nível profissional, no sentido mais prático. O 7 de copas é uma carta que indica escolhas, várias escolhas. Perceba se elas são todas reais, se essas escolhas todas são de facto válidas ou se há algumas que são fruto da nossa imaginação, fruto do nosso querer, e se algumas não são realmente alguns enganos, está bem? Então esta semana, escolhas. E é bom que tenhamos escolhas, não é? É muito bom. Eu sei que é confuso, mas é bom. Capricórnio, 7 de ouros, outro 7, que diz, agir nem sempre é a melhor estratégia. Por vezes é necessário parar para avaliarmos a situação atual e esta, de facto, é um dos significados do 7 de ouros, que é uma carta mais parada, que pede que confie no tempo de maturação das coisas. Tudo tem um tempo de semear, de desenvolvimento e de colher. Tudo, não há outra forma, é a roda natural da vida. Tudo nasce, desenvolve-se e morre, está bem? Então, aqueles projetos que têm em mente, aqueles sonhos, aquela vontade que têm em mente, se calhar vai durar um bocadinho mais de tempo. Tenha paciência, porque o 7 de ouros normalmente indica que quanto mais mexe, mais traga. E nós não queremos isso. Não queremos. Portanto, esta semana, até uma semana ótima, para estar mais sossegado, quiçá até de férias, sim? Então, não mexa, não estrague. E não pense demasiado, está bem? Aquário tem o 3 de espadas, que diz, nos momentos em que se sentir mais perdido, então procure as outras pessoas, não é? Este Natal é uma fase bonita, que pode ser muito bonita, mas também é uma fase em que nós temos muitas recordações de natais anteriores que trazem uma certa nostalgia, de pessoas que já não estão connosco, e isso muitas vezes, em termos emocionais, pode ser um bocadinho doloroso. Então, quando se sentir assim, e temos que assumir a nossa tristeza, se estamos tristes, estamos tristes. Ponto. Não vamos estar aqui a disfarçar ou... Enfim, socialmente, se calhar, sim. Mas se estivermos no conforto da nossa casa e na privacidade da nossa casa, vamos assumir que estamos tristes. Agora, cuidado para essa tristeza não passar para um sofrimento escusado. Então, uma das maneiras, de facto, das muitas maneiras de lidarmos com estes momentos de maior dor, é procurar os outros, está bem? Procurar aqueles que são especiais para si, desabafando ou não, mas ajuda muito a sanar e a fugir do sofrimento, porque uma coisa é a dor, outra coisa é o sofrimento, está bem? A dor que nós sentimos porque temos saudades de alguém é sentido, claro, mas depois ela não tem que permanecer, está bem? Podemos transmutar isso para uma coisa boa, por exemplo, para quem já perdeu o ente querido, então vamos fazer uma oração por eles, enviar energia amorosa e vamos seguir em frente. Senão depois torna-se sofrimento, está bem? Então não se isole, esta semana em particular não se isole, procure de facto a companhia de quem lhe faz bem. Sim, pode ser? Signo de peixes, o rei de fogo, o rei de fogo não vai deixar os peixinhos sossegados, não vai. E que tem esta frase bonita que diz, não escolhemos a forma do nosso destino, mas podemos dar-lhe conteúdo. O que procura aventura, encontrá-la à medida da sua coragem. O que procura o sacrifício será sacrificado na medida da sua pureza. E sacrifício não tem que ser... Tornou-se corrente a palavra sacrifício ser algo pejorativo, doloroso e tal. Sacrifício quer dizer tornar sagrado, sacro ofício. Já bem, ainda há pouco falámos em tornar tudo aquilo que nós fazemos sagrado, divino, não é? Fazê-lo com intenção. E aqui, aquilo que lhe diz, tornar sagrado, é exatamente libertar-se de toda a tralha, que muitas vezes acaba por tirar o nosso brilho, o nosso lado mais divino. Sim, é nesse sentido, penso eu, que esta última parte da frase, que diz, o que procura o sacrifício será sacrificado na medida da sua pureza. Ok, muito bem. Então é uma frase lindíssima. E nós poderíamos continuar com este exemplo. De facto, aquele que procura
a alegria encontra a alegria, aquele que procura as trevas encontra as trevas. Portanto, no fundo, esta semana aquilo que o Tarot lhe pergunta é: o que anda à procura? É da sua felicidade? Tenha certeza? Seja honesto nesta avaliação. Tenha certeza que tem trabalhado genuinamente no seu bem-estar. Há muita gente que acha que felicidade é uma coisa assim ostensiva e que tem que ser assim muito exuberante. Será que tem? Por isso é que se calhar nunca a encontramos, não é? Então, se calhar temos que reavaliar o que é que consideramos a felicidade. E se calhar a felicidade é bem-estar. Não é? Se nós pensarmos isso, se calhar atingimos-la muito mais facilmente. Tá bem? Então, o que é que o Rei de Fogo lhe vem dizer? Pode resmungar à vontade. E pode dizer que está cansado e tem momentos de cansaço, como é evidente, e já teve muitas batalhas, umas perdidas, outras ganhas, mas isso faz parte do nosso percurso, não temos outra maneira de viver, faz parte, não é? Todos nós tivemos batalhas tremendas, mas são elas de facto que nos mostram a força, a nossa garra, e o Rei de Paus vem trazer este ímpeto, não de guerra, mas de sentir quando é hora de batalhar e quando é hora de dizer que não quero esta batalha. No fundo, escolher ser criterioso nas escolhas das suas batalhas. E o Rei de Paus é tão apaixonado que não deixa a vida cair na letargia. Não deixa. E é esse um dos conselhos para os peixes desta semana. Não deixe a sua vida desapaixonar-se. Não é? Isso depende exclusivamente de nós. Também imprima um bocadinho mais de paixão, um bocadinho mais de vida, um bocadinho mais de alegria. Sim, ok. Muito bem. Então estes são os conselhos para a última semana do ano de 2016. Nunca sei, chegamos ao final do ano ainda não sei. Então desejo-lhes uma passagem de ano muito especial. Tranquila, intensa, preenchida, menos preenchida. O importante é que faça o seu melhor, esteja como quer estar. Cuidado com os fretes. Né? Nestas alturas do Natal e a passagem, não é? Acabamos de fazer muitas vezes fretes e depois dizemos: não era nada disto que eu queria. Então, mais uma vez, eu lhe peço que seja honesto consigo, seja leal a si. Está bem? Se lhe apetece borga, força, vá dançar. Se lhe apetece uma coisa mais sossegada, então seja coerente, está bem? Seja melhor seu amigo, está bem? Muito bem, então despeço-me deste ano, voltamos para a semana. Façam favor de subscrever o canal Namastê para irem recebendo os vídeos. Esta semana vamos fazer mais vídeos de dicas de bem-estar e mais meditação, está bem? Fique atento e muito grata por estar aí. Feliz Ano Novo!